Ei pessoal, bons dias, boas tardes. Episódio 39, que é o 40, continuidade do episódio 38. Vocês aí que esperaram uma semana, agradeço muito pela paciência, pela dedicação. Eu tô gravando no mesmo dia, só que à noite. Saí da empresa aqui agora, Belo Horizonte está fazendo um friozinho bom. Vou fazer uma caminhada em direção à estação de metrô para poder voltar para o meu lar, e amanhã eu saio despachado para o trabalho de campo. Então esse preâmbulo aqui é só para poder pedir mesmo a vocês que compartilhem a palavra, deixem comentário, mandem mensagem, divulguem, repliquem isso para cima e para baixo, esse podcast. A gente tem no Amazon, a gente tem tantas YouTube, tantas redes aí, então quem puder compartilhar a palavra ajuda demais, viu? Eu vou até diminuir a marcha da caminhada para poder ficar legal essa gravação, né? Para poder realmente gravar o podcast e dar o tempo de boa duração do assunto. Bom, semana passada eu dei mais um panorama, né, da história dos dragões e tudo. Só uma pincelada para a gente saber de onde que a gente veio. Porque se você não sabe de onde você veio, como é que você vai decidir para onde é que você está indo, né? Não tem jeito. Então eu comentei a respeito do mito, das origens históricas, né, da situação do hoje em dia, de como que isso evoluiu ao longo do tempo e de como que hoje em dia as pessoas veem esses mitos de dragão e etc. nos mundos de fantasia, especialmente nos jogos de RPG. E aí a gente fala um pouco do Tolkien, fala um pouco do Smaug, né? E lá nos finalmente do episódio passado eu falei dos dragões no meu mundo de fantasia, que basicamente são criaturas que surgiram numa outra época, né? Então, uma época em que a vida era muito mais portentosa, né? Onde os indivíduos eram de tamanho gigante, né? Grandioso mesmo. E dentro do contexto do cenário houve esse cataclismo e muito dessa megafauna, dessa mega-vida, desses monstros e tudo foram extintos, e os dragões restaram como sobreviventes, né, daqueles idos daquela época, né? Eu não vou detalhar muito esse cataclismo, mas eu vou dizer que naquela época, do antigamente, a vida era muito mais pujante no planeta. Não que ela não seja pujante atualmente, mas ela era ainda mais pujante. E a magia também era muito mais pujante. Então o ambiente no qual os dragões surgiram, ele não existe mais no mundo. Então eles são indivíduos que foram moldados não só a partir de um ambiente maior, melhor, mais poderoso, né, e tudo mais, mas também carregam dentro de si a semente, né, a irradiação daquela época, daqueles idos, daqueles anos, daqueles momentos históricos. Isso é importante porque a gente tem que entender que os dragões, eles têm uma outra perspectiva da realidade, eles têm outros sentidos que não os sentidos comuns dos indivíduos comuns. Eles são criaturas realmente místicas, mágicas, né? E eles entendem, devido à longevidade, não só dos indivíduos, mas aos milhões de anos em que eles, enquanto povo, estão presentes no mundo, eles têm uma perspectiva muito mais ampla da existência, né? Da condição de perseverança, de sobrevivência, de permanência no planeta. Então a perspectiva deles da existência, da realidade, dos poderes, dos méritos, das ambições e tudo, ela é totalmente diferente daquela perspectiva que você encontrará num humanoide típico ou atípico, vamos dizer assim, né? Num orc, num humano, num elfo, num halfling, num qualquer coisa. E isso é importante porque os dragões acessam, quer eles queiram, quer não, eles acessam todas essas janelas
de poder e de dominação no mundo. E eles acessam durante períodos de tempo muito longínquos, muito extensos, muito vastos. Então eles conseguem realmente, a fim e a fundo, serem os depositários, né, e os herdeiros de tudo isso. Então sempre que ocorre um momento de inflexão num conjunto, numa região do mundo, invariavelmente você tem alguns dragões envolvidos. E até porque eles já perceberam, basicamente, né, dada a sua existência longeva, eles já viram os ciclos se repetirem. Então eles sabem mais ou menos como essas coisas se dão. Do mesmo jeito que um tubarão fareja sangue, né, na água a 2 km de distância, um dragão percebe as viradas que ocorrerão nas sociedades humanoides e nos ambientes naturais, às vezes com 200 anos, né, de antecedência. Então, tudo isso faz com que eles consigam se posicionar da melhor maneira, da maneira mais tranquila, mais eficiente, mais vantajosa, para absorver e incorporar as riquezas, né, que estarão ali à disposição. Só que para eles mesmo, essas riquezas materiais, por exemplo, elas não têm assim tanta servidão, tanta servitude. Eles não têm utilidade para ouro. Os dragões do meu cenário, eles não juntam riquezas porque eles querem essas riquezas para si, né? Eles sabem que as riquezas do mundo, na verdade, são outras, né? Dada a longevidade deles, dado ao contato muito mais direto no conduíte, muito mais direto com a magia, com a vida e com o próprio mundo, eles sabem que essas ambições humanoides e tudo, elas são relativamente mesquinhas, pequenas, né, efêmeras, descartáveis, frágeis, né, débeis mesmo, coisas que não impactarão o grande esquema das coisas, exceto em raras exceções. Eles só se orientam, vamos dizer assim, em função disso, porque de vez em quando há sim uma maneira ou outra de eles se valerem da pujança e da pressa das raças humanoides para obter melhor, ou coroar, ou destacar seus próprios objetivos. E aí nós temos que esses dragões, eles seguem, como é que fala, uns rumos filosóficos na existência bem diferentes, bem variados. E por que eu fiz isso? Por quê? Porque eu meio que tô cansado daquela coisa do dragão besta fera, dragão vermelho, mate, ele é mau. Dragão dourado, cuidado, ele é bom. Puxa o saco dele, ele vai te dar item mágico. Eu não lido bem com isso, não. Eu, particularmente, não acho interessante uma criatura que seja tão profunda, tão complexa, tão ampla em significados e que possa ser reduzida a uma tabela de cores, sabe? Se são as cores cromáticas, são os dragões malignos, feito era na D&D. É o dragão vermelho, o dragão branco, o dragão verde, o dragão negro e o dragão azul, se eu não me engano. Eram os dragões malignos. E aí são os dragões metálicos, eles são bons, né? Que são dragão dourado, prateado, cobre, latão e... qual que é o outro? Dourado, prateado, dragão de cobre, dragão de latão e dragão de bronze, se eu não me engano, né? Lembrando que bronze não é um metal, bronze é uma liga de estanho e cobre, né? Enfim, eu não acho isso muito bacana. Então, você pode ter dragões dos mais variados tipos e dentro da perspectiva humana, a gente pode dizer, o humanoide, né, pode se encaixá-los como sendo bondosos, malignos, caóticos, ordeiros ou sei lá o que, mas isso não tem nada a ver com o dragão em si, isso não tem nada a ver com as ações dele
no mundo. Isso tem a ver basicamente com até onde a percepção limitada dos humanoides consegue fazer algum juízo de valor sobre essas criaturas, né? Então eu não pauto por isso. Bom, beleza. Então o que é que os dragões fazem nesse cenário? Olha, como seres de vida muito extensa, nós não estamos falando aqui dos filhotes, né? Nós vamos falar de um dragão típico, vamos dizer assim, um dragão adulto. O dragão que tem aí seus 500 anos de vida, tá? Tipo, arredondando. Então, como uma criatura já adulta e que já está começando a entender, né, que o seu prazo de vida é longínquo, a longevidade da sua existência é uma questão a se enfrentar, né, a se pautar cotidianamente. Como essa criatura tem literalmente todo o tempo do mundo, o que acontece é que mesmo que o dragão tenha esquemas que demorem décadas ou séculos, até um milênio, para fruírem, para serem concluídos, mesmo que ele esteja empenhado nisso e tenha muita paciência e consiga, né, caminhar num ritmo mais variado possível, mais lento ou mais ágil em direção ao objetivo, ele também pode se sentir entediado, ele também pode ter curiosidade. No fim das contas, nós, enquanto seres humanos, também paramos de vez em quando e observamos formigas andando para lá e para cá. Nós observamos borboletas, né? Nós observamos bichos que vivem bem menos que a gente, né? Um cachorro vai viver o quê? 15 anos, 10 anos às vezes. Nós paramos e nos entretemos com essas criaturas. E nenhuma delas é senciente, né? Nenhuma delas é de intelecto realmente, vamos dizer, que se digno de nota, né? Já os humanos e os humanoides não, nós somos de intelecto desenvolvido e digno de nota. Então o que acontece? Os dragões, por prazer, por curiosidade, por estarem entediados, por terem um adversário que se interessa pelos humanoides, o que acontece? Eles acabam interagindo sim com os humanoides em alguma medida, em alguma proporção, em alguma capacidade, a fim de obter um objetivo, chegar a um objetivo que muitas vezes será inteligível apenas para o próprio dragão, ou para outro dragão, ou para algum dragão que estivesse lá por perto, quando aquilo foi tido como um objetivo a ser buscado, almejado, alcançado, procurado, né? E isso vai, né, colocar o dragão num campo do aliado, do inimigo, do adversário, da figura neutra, do que quer que seja, né? No episódio passado do podcast, eu comentei como que existem no mundo real histórias dos homens com cabeça de cachorro, né? Que várias civilizações criaram esses mitos de que para além do horizonte, nas terras ali do lado de lá do rio, do outro lado da montanha, o que quer que seja, tem ali uma quantidade de pessoas que tem a cabeça de cachorro, né? Então, esses são mitos que surgiram em várias épocas diferentes, lugares diferentes e tal. Então, por exemplo, você pode ter um dragão que o passatempo dele é reunir essas lendas e histórias. É o que ele faz. Ele pega para si a atribuição de reunir este conhecimento, de pautá-lo, colocá-lo em uma biblioteca, colocá-lo em um item mágico, no que quer que seja, né? Historiografar aquilo que está acontecendo, aquilo com que os humanoides estão se ocupando no prazo de existência dele, enquanto ele mesmo, na verdade, está direcionado para os planos dele. Então ele pode fazer um registro, por exemplo, de como é o mundo, né, antes da realização de determinado plano que ele tem, durante a realização daquele plano e quais as facetas
quais foram as coisas que foram impactadas no mundo pelos planos dele e qual que é o estado do mundo após a conclusão daquele plano. E aí o dragão pode fazer esse registro crônico, né, por si só, ou ele pode contratar alguma criatura humanoide, por exemplo, que seja mais adequada para cumprir com aquela atividade. Tudo depende daquilo que o dragão enxerga como sendo um objetivo válido ou não. Então, você pode ter, por exemplo, um dragão que o prazer dele é testar a força dos humanoides, para saber daqueles que são ditos grandes guerreiros, quais de fato são grandes guerreiros. Então você pode ter esse dragão, por exemplo. Esse vai ser um dragão que vai querer testemunhar a força, né, dos guerreiros, dos magos, dos aventureiros, dos soldados, dos quem quer que seja, de uma determinada região. Esse dragão pode se propor, sim, a realizar um combate até a morte com essas criaturas, legítimo, um combate pertinente. E aí ele pode programar a própria ressurreição para depois desse combate, né? E a partir desse combate ele vai relatar, por exemplo, o que aconteceu, como foi, né? E para isso ele pode ele mesmo contratar os bardos que acompanharão os aventureiros e cobrar dos bardos que sejam o mais autênticos possível, né? Na narrativa daquele embate. Não só na narrativa do embate, mas em toda a narrativa que esteve relacionada a toda a saga daquele grupo de aventureiros, daquelas pessoas, etc. Isso pode ser levado a várias consequências. Você pode ter esse embate físico, né? Você pode ter um embate ideológico, você pode ter um embate de perspectivas, de teorias a respeito da existência, da magia. Você pode ter um embate a respeito do alcance de determinada divindade no mundo de ficção. Você pode ter um embate por vias de comércio. Você pode ter um embate por vias de crescimento populacional de uma cidade, de desenvolvimento de um meio natural, de preservação de um meio natural, de várias e várias coisas, né? Os dragões, eles conseguem antever com uma capacidade razoavelmente confiável, né, de segurança, alguns eventos futuros. Então eles podem, entre eles, estabelecer jogos e estratégias e parâmetros de testar os povos menores sobre como eles reagirão a um dado evento natural que está na circunvizinhança, né? Então nisso eu planejei vários dragões. Então existe, por exemplo, um dragão de prata que acompanha um reino humano há mais ou menos 400 anos, né? E ele acompanha, não é que ele é um aliado, mas ele acompanha e estuda o comportamento daqueles humanos, daquela dinastia, vamos chamar assim, né? Conforme foram os últimos 400 anos. Esse dragão já é um dragão de coisa de 1000 anos de idade, né? A gente tem um outro dragão prateado que acompanha os gnous numa região próxima desse reino humano. Esses dois dragões não são aliados, eles são adversários. E existem esses gnous no Planalto Branco, que é próximo ao reino dos humanos, que eu acabei de relatar. E esses dragões comparam. Esses dragões avaliam como tem sido a relação desses povos, por exemplo. Onde que isso é pautado. Qual aspecto da natureza ou da civilitude, vamos chamar assim, desses povos tem orientado melhor ou pior no desenvolvimento de suas sociedades. Aí você tem, por exemplo, um dragão dourado associado a orcs, um dragão vermelho associado a orcs e um dragão branco associado a orcs. Cada um deles tem uma linha, vamos dizer assim, de interesse. Cada um deles quer ver a prosperidade dos orcs acontecer conforme seu
seu embate, por exemplo, com os humanos, com os Caetir, com os outros povos, né? Sem que necessariamente esteja se beneficiando desse desenrolar. Existem dragões de tantas e tantas cores diferentes e tantos objetivos diferentes. Aí eu fiz uma coisa mais de uma personalidade, vamos dizer assim. Não necessariamente voltado pro bem ou pro mal, mas por uma questão de interesses, né? Então você tem alguns dragões que são mais interessados na capacidade organizacional dos povos, para isso ou para aquilo, não importa. E aí você tem alguns dragões que são mais afeitos, né, ao crescimento das lendas e histórias de um determinado povo em uma determinada região, muitas vezes de um indivíduo em específico. Aí você tem dragões que são mais afeitos ao tesouro, ao acúmulo de tesouros mesmo. Não aquele que é tesouro que ele vai querer roubar, mas aquele tesouro que determinadas criaturas conseguem produzir voluntariamente e, como se diz, presentear, né, de bom grado. Então, por exemplo, existe uma situação muito peculiar num pedaço do reino que é um plano de um dragão vermelho, né? Esse dragão vermelho, super apaixonado por tesouros, só que ele não é de invadir nem de cobiçar as terras e valores de ninguém. O que ele faz? Ele estabeleceu entre os humanos, tá? Isso tudo que eu tô contando é informação para mestre, viu, gente? Isso é para dar um colorido. Isso são coisas que no mundo de aventuras não tem como se aplicar um metajogo em cima disso, porque essas informações não chegam, tá? Não tem como saber que isso é assim, porque isso é desse jeito que eu vou falar aqui agora. Então, por exemplo, você tem os humanos, você tem os kobolds e os goblins e os Caetir, né? Os humanos, a valoração deles de moedas é que eles valoram a de ouro para mais, a de prata na média, vamos dizer assim, e a de cobre é a unidade básica monetária. Então vamos lá, a de prata vale 10 da de cobre e a de ouro vale 10 da de prata, de maneira que o ouro vale 100 moedas de cobre, a prata vale 10 moedas de cobre e uma moeda de cobre vale uma moeda de cobre para os humanos, né? Esses valores são estagnados, vamos chamar assim. Eles não têm um fundo inflacionário nem nada. E aí existe essa criatura que faz, esse dragão vermelho, que controla caravanas de comércio e faz, vamos dizer, com que as suas caravanas arrecadem esse lucro, tanto em ouro, quanto em prata, quanto em cobre. Beleza. E onde que está a genialidade desse dragão até aí? Até aí nada. Mas essa criatura, em contato com os kobolds e com os goblins, por exemplo, influenciou esses pequeninos de tal maneira que para os goblins e kobolds a métrica é inversa. Ou seja, uma moeda de cobre, ela equivale a 100 moedas de ouro. E uma moeda de cobre e uma moeda de prata vai valer 10 moedas de ouro. Então, quando, por exemplo, esse dragão obtém 100 moedas de cobre dos humanos, que ele pode, por exemplo, entregar uma moeda de ouro e obter 100 moedas de cobre, ele pega essas 100 moedas de cobre, leva até os kobolds, entrega a eles uma moeda de cobre e obtém 100 moedas de ouro. Então, em cada transação de uma moeda, ele lucra 99 daquela moeda, basicamente. Porque ele se colocou nessa condição e ele controla circuitos financeiros de acesso entre esses povos que vivem financeiramente isolados uns dos outros, de maneira que ele enriquece exorbitantemente com o progresso de ambas as culturas. E ainda por cima, esse dragão vermelho, em conluio com um outro dragão, que eu não vou citar agora porque não importa, né? Ele fez com que os Caetir desenvolvessem uma sociedade onde as moedas sequer
são valoradas. Então, quando os Caetir obtêm moedas, eles estão mais que dispostos a trocar essas moedas no meio, vamos dizer assim, da maneira, na prática, na conta que o outro povo estabelecer. E aí a genialidade foi qual? Um outro dragão, que é um dragão trapaceiro, basicamente, estabeleceu uma situação na qual os humanos estão de um lado, os goblins e kobolds estão de um outro, e os Caetir estão no meio do caminho fazendo a interface. De maneira que, por uma razão ou por outra, nunca acontece de goblin e kobold interagir nesse aspecto financeiro, diplomático, comercial com humanos e vice-versa. Mas os humanos frequentemente interagem com os Caetir e os goblins e kobolds também interagem amistosamente com os Caetir. Só que como para os Caetir não faz diferença o que é o ouro, o que é a prata, o que é o cobre, realmente todo o estratagema de dreno de riqueza engendrado por esses dragões permanece em segredo. Tipo, é aquele famoso segredo que está exposto aos olhos de todos. Todo mundo está vendo e ninguém está enxergando. Então esse, por exemplo, é o tipo de estratagema que esses dragões constroem em torno deles. E isso, pelo menos até onde se consegue perceber, não prejudica em nada nem a economia dos humanos, nem a economia dos Caetir, nem a economia dos goblins, nem a economia dos kobolds. Todos eles continuam crescendo exorbitantemente. Tudo em função do estratagema de alguns outros dragões que têm um controle a respeito do fornecimento, vamos dizer assim, de determinados suprimentos que são estratégicos para o desenvolvimento das sociedades desses povos. Isso faz com que ninguém tenha necessidade realmente prática de saquear ou atacar o outro. Contudo, como os povos humanoides são inquietos por natureza, você vai ter sim situações nas quais emergirão heróis assim, né, aventureiros, que procurarão obter outras riquezas, outros desenvolvimentos, outras benesses que não aquelas já tão possíveis, tão passíveis e tão óbvias nas prosperidades de seus respectivos povos. Então, gente, é isso que eu tinha para falar dos dragões do meu cenário. Talvez eu faça uma parte 3, não sei, mas eu acho que aqui tá bom. E eu tô cansado pra caramba. E amanhã eu vou partir para um trabalho de campo, então eu não sei quando que eu gravo outro episódio. Eu espero que não leve muito tempo, mas eu acho que eu vou levar assim quase uns 20 dias para gravar de novo, tá bom? Mas aí já tá salvo e já tá programado até o dia 15 de junho, aliás, acho que é isso. Até o dia 15 de junho a gente tá garantido, tá certo? Obrigadão. Ótimo dia, ótima semana para vocês.